pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre o modernismo. O modernismo foi um movimento cultural com repercussões nas artes, sociedade e literatura. Teve seu contexto histórico no início da primeira metade do século XX, na Primeira Guerra Mundial e o início da industrialização. Seus principais objetivos eram a reformulação das formas clássicas de pintura, escultura, literatura, arquitetura e música. Acreditavam que os estilos clássicos artísticos estavam muito antiquados e desatualizados. Suas principais características eram a utilização de cores vivas, o uso de novas formas de expressão e figuras deformadas. O modernismo no Brasil. No contexto brasileiro, ele se coincide com a crise da República Oligárquica e tem as semelhanças às tendências das vanguardas europeias, como o cubismo, futurismo, expressionismo, fauvismo, dadaísmo e surrealismo. E vanguarda significa estar à frente e repudiar o passado. Eles tinham enfoque em elementos da cultura brasileira e teve seu marco inicial na Semana de Arte Moderna, em 1922, em São Paulo. Semana de Arte Moderna foi realizado no Teatro Municipal de São Paulo em fevereiro de 1922. E cada dia da semana era dedicado a um aspecto cultural diferente. Entre esses aspectos foram apresentados concertos de música, danças, conferências, poesias e exposições de artes plásticas. Seu principal objetivo era a ruptura com os padrões estéticos e artísticos. Eram influenciados pelas novas estéticas das vanguardas europeias. E dentro dessa Semana de Arte Moderna, teve o movimento pau-brasil e o movimento do antropofagismo, e receberam uma forte crítica por parte da elite cultural e literária. Anita Malfatti é uma artista que participou da Semana de Arte Moderna brasileira, estudou na Alemanha em 1912, marcou o movimento com a sua apresentação individual em 1917. Foi a primeira artista brasileira que se revolta contra os valores acadêmicos. E ela também foi criticada por Monteiro Lobato em seu artigo Paranoia ou Mistificação. O resultado disso foi a rejeição da elite aos seus trabalhos artísticos. As obras de Anita Malfatti: A Ventania de 1917, O Farol de 1915. Os dois possuem características expressionistas, organizações assimétricas, deformação da paisagem e figuras, cores com um colorido bem simbólico. Outra artista do modernismo foi a Tarsila do Amaral, bem conhecida pelas suas obras. Brasileira, casada com Oswald de Andrade, não participou da Semana de 22, pois estava em Paris e chegou só depois que terminou. Ela participou do Grupos dos Cinco, artistas Tarsila do Amaral e Anita Malfatti, e pelos escritores Menotti, Del Picchia, Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Algumas obras de Tarsila do Amaral. Ela teve algumas fases artísticas e uma delas foi a fase do pau-brasil de 1924, no qual ela destacou formas e cores e explorou os temas tropicais e exaltou a flora e a fauna. Essa obra aqui embaixo é A Feira, de 1924. Já a outra fase foi do movimento antropofágico, de 1928, onde ela destacou o gigantismo, a deformação, pureza cromática e redução da palheta com apenas tons essenciais. Essa obra aqui embaixo ela é bem famosa, Abapuru, de 1928. Algumas artes aplicadas no modernismo.
Eu pesquisei algumas imagens e o que eu achei mais interessante foi o de design de interiores, pois utilizam de formas irregulares e cores vivas, o que também é fora do comum, assim como os ideais do modernismo. E é isso sobre o modernismo. Obrigada por assistirem o vídeo.